Olá, pessoal, seja bem-vindo aí à nossa aula de nivelamento. Nesse momento aí, o que a gente vai estar discutindo? Vamos estar discutindo aí um assunto relativamente importante dentro do nosso nivelamento, que seria o quê? Seria as potenciações, né? Trabalhar de forma geral aí com potência. É um assunto assim relativamente gostoso, a aplicação dele, né, é vasta, então você tem aplicação aí em várias áreas e um monte de área aí que a gente usa potenciação, tudo bem? Então tá, então vamos começar a nossa ideia, né, do que a gente chama, do que a gente considera como sendo uma potência, tudo bem? Então tá, então vamos lá. Primeira coisinha que a gente tem, o que seria o que a gente vai chamar de potência, né? Então a gente chama de potência toda expressão no formato A elevado a N igual a B, tá bom? Então o que a gente tem aí para se trabalhar em cima disso? Então quando a gente coloca A elevado a N igual a B, esse N é chamado de expoente, esse A é chamado de base e esse B é chamado de potência, que é simplesmente o resultado que você acaba tendo para essa expressão A elevado a N. Então, para a gente obter esse A elevado a N, a gente costuma, né, trabalhar de várias formas, conforme, né, a gente tem esse N para a gente aí. Então, esse N ele pode ser natural, pode ser negativo, pode ser racional, no caso é uma fração, né, que a gente viraria, no caso, aí uma raiz depois, que a gente vai comentar em um outro tópico, tá bom? Então, a gente vai trabalhar conforme a natureza desse expoente N que aparece aí pra gente, tá? Então, o que a gente tem? Primeiro, se o N for um número considerado natural, o que seria um natural? Só para a gente relembrar aí rapidinho o que seria um natural, né? A gente considera como ser natural qualquer número que a gente usa no processo natural de contagem. Então, se eu usou para contar, é um número considerado aí como sendo natural, tudo bem? Então, quando você tem esse N aqui, que pode ser o natural, 5, 10, 20, não interessa, né? A gente costuma trabalhar com a multiplicação de N fatores, com exceção, lógico, de quando esse N for zero, que eu vou comentar já o que seria. Aí é o seguinte, no caso, né, desse N ser um 5, por exemplo, o que a gente vai fazer? Vou fazer uma multiplicação com 5 fatores iguais. Se você tem uma expressão lá, 3 elevado à quarta, por exemplo, que é o caso que a gente tem aqui, o que seria esse 3 à quarta? Seria 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, ó. Repare que a gente tem aqui uma situação de 4 elementos, tá? Então, a gente pegou 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes. Então, disso aqui vai dar 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Então, você tem uma multiplicação com 4 fatores iguais. Do mesmo jeito aí, quem seria o 5 elevado à terceira, né? O 5 elevado a 3, né? 5 elevado a 3 seria 5 vezes 5 vezes 5, tudo bem? Aí 5 vezes 5 vezes 5 seria 5 vezes 5, 25, vezes 5 de novo, a gente tem 125, tá bom? Então essa é a ideia da potência aí de número natural. Como eu havia falado, né, se você tem uma expressão A elevado a zero, tudo bem? A gente vai considerar esse A elevado a zero como sendo o número 1, para todo A diferente de zero. Você fala, mas se for zero? Se for zero, acaba sendo uma indeterminação. Então, não dá para a gente, assim, afirmar qual que é o valor, tá? Então, essa expressão ela é válida, A elevado a zero é 1, para todo A diferente de zero. Então, se uma situação nos coloca lá 6 elevado a zero, então isso aqui vai ser 1. Se colocar lá 8 elevado a zero, isso vai ser 1. Tudo bem? Então, o restante aí é só repetir a multiplicação, né, de fatores aí com fatores iguais, tá? Então, expoente 7, 7 fatores, expoente 10, 10 fatores, tá bom? Aí, se você tem um expoente aí, que representa um número negativo, a ideia do negativo também não é difícil, tá? A ideia do negativo é indicar inversão. Então, se você tem um sinal de menos aqui no nosso expoente, ele indica o quê? A inversão de A elevado a N. Então, o que seria isso? Por exemplo, se eu pegar lá 2 elevado a menos 4. Se eu for no rascunho e pegar 2 elevado à quarta, o que seria 2 à quarta, né? 2 à quarta seria simplesmente 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, tudo bem? Aí, se eu calcular 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2, 16, tudo bem? Então, isso aqui dá 16. Se fosse 2 elevado à quarta, eu teria como resultado o 16. Repare que, né, não aparece, mas embaixo do 16 é o número 1. Se você tem a expressão 2 elevado a menos 4, ele vai indicar a inversão dessa expressão 16 sobre 1. Então, a inversão de 16 sobre 1 é 1 por 16, tá bom? Então, essa seria a nossa inversão de 2 elevado à quarta. Do mesmo jeito, repare o seguinte, imagina que eu tenho lá 7 elevado a menos 2. Então, 7 elevado a menos 2, eu vou para um rascunho novamente, pegaria lá 7 ao quadrado,
o que é 7 ao quadrado? Seria 7 vezes o 7. Aí, disso aqui, 7 vezes 7 é 49, tudo bem? Novamente, como aconteceu no de cima, você tem o número 1 embaixo, indica inversão, a gente vai ter 1 sobre 49. Aí, né, tem alguns casos um pouquinho diferentes. Por exemplo, imagine que você pegue lá 2/3 elevado a menos 3. Tudo bem? Então, o que seria 2/3 elevado a menos 3? Novamente, ó, o sinal de menos indica a inversão. Então, eu posso escrever assim, esse 3 é a quantidade de fatores que eu vou multiplicar. Então, seria 3 sobre 2, por que 3 sobre 2 e não 2/3? Porque tem o sinal de menos. Então, 3 sobre 2, 3 sobre 2 e 3 sobre 2. Disso aqui, a gente vai ter 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então, você tem 27 em cima. E embaixo, 2 vezes 2 vezes 2, que vai ser 8. Ou, se você preferir, 2/3 elevado ao cubo, você pode pegar assim, 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3. Tudo bem? A hora que eu multiplicar, vai dar 8 por 27. Por eu ter o sinal de menos, a gente inverte, fica 27 em cima, 8 embaixo, tá bom? Então, o sinal de menos, volto a reforçar, significa o quê? Inversão simplesmente aí da potência a elevado a n, tá? Então, a elevado a menos n é a inversão da potência a elevado a n. Aí, também, quando a gente trabalha com potenciação, é comum a gente ver as propriedades chamadas aí de propriedades operatórias das potências, tá? São duas delas, assim, as principais, tem outras, mas né, no nosso material elas vão ver que tem mais algumas, mas duas delas a gente usa com uma frequência muito grande, que é o produto e o quociente de potência de mesma base. Como que trabalha com produto e quociente de potência de mesma base? A ideia é simples, tá? Quando a gente tem multiplicação, né, envolvendo a mesma base, o que a gente faz? Simplesmente você repete a base e soma expoente. Então, você pega lá a elevado a m vezes a elevado a n, você repete a base a e soma m com n. Tudo bem? Aí, o quociente, que é a divisão, né, de potência de mesma base, é feito de forma bem parecida, tá? Então, quando você tem lá a divisão de potência de mesma base, o que a gente faz? Repete a base, no caso a, e diminui expoente. Você subtrai aí os expoentes, tá? Então, pega um menos o outro e pronto. Então, imagine que você tenha uma situação de um exemplo assim. Eu quero calcular 2 elevado à quarta vezes 2 elevado a 10. O que a gente faz aqui? Bases iguais, né? Então, multiplicação repete a base e você vai somar os expoentes. Então, seria 4 com 10 vai dar quanto? Vai dar 14. Eu vou fazer isso, né? Ó, 4 mais 10, que é 2 elevado a 14. Tudo bem? Do mesmo jeito aí, o exemplo B, a gente tem assim, 7 elevado à quinta dividido por 7 elevado à terceira. O que é isso aqui para a gente? Você repete a base, tudo bem? E vai diminuir expoente. Então, neste caso, eu tenho um expoente 5, um expoente 3. Então, fazendo essa operação, eu tenho 7 elevado a quem? 7 elevado ao quadrado, tá bom? Então, seria 7 ao quadrado. Esse tempo atrás, achei uma questão, né, bem interessante num certo livro aí, que dizia o seguinte, acompanhe comigo lá, quer ver? Ele tinha dado um valor de x que era igual a 2 elevado a 100, tudo bem? Ele perguntava duas coisas, tá? Ele perguntava o seguinte, ele perguntava qual que era a metade desse x, tudo bem? Ele perguntava quem que é essa metade de x, e depois perguntava também qual que era o dobro de x. Então é o seguinte, como é que você acha a metade de 2 elevado a 100? Né? Aqui dá a impressão que seria 2 elevado a 50, 1 elevado a 50, 1 elevado a 100, né? Pode ter um monte de opções aí que não são corretas. Mas como é que a gente acha metade de alguma coisa? Então, se você quer achar metade de 2 elevado a 100, qual que é a ideia? Né? Se eu quero a metade de 2 a 100, a gente pega 2 elevado a 100 e divide por 2. Divisão na mesma base, repete a base, né? E a gente vai diminuir expoente. Tudo bem? Então, isso aqui seria a metade do nosso x, certo? Então, tá. Gente, então é o seguinte, aí que a gente discutiu nessa aula aí, né, reforçando rapidinho, a gente falou sobre propriedade operatória e também algumas definições do que seria uma potência. Beleza? Gente, um grande abraço aí e bom estudo para vocês, tá? Tchau, tchau.